Olá, olá, gente. Esse é o Observador, nosso canal aqui para observar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E ontem houve essa reunião entre o presidente Trump e o presidente da África do Sul. A gente vê o Elon Musk que está ali na imagem não dá para ver, mas o Elon Musk também é da África do Sul, né, gente? E o presidente da África do Sul hoje é Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, com PH, né? E ele esteve então na Casa Branca em reunião com o presidente Trump, o vice-presidente que a gente vê ali, o J.D. Vance, todo o gabinete, porque a África do Sul é um país muito importante, né? Há muitos imigrantes americanos lá, é um país de maioria negra, os pretos chegaram à presidência com Nelson Mandela e de lá não saíram mais. E agora existem denúncias, né, de uma briga racial envolvendo a oposição de extrema esquerda na África do Sul e o governo e os fazendeiros brancos de muitas regiões da África do Sul. O país é enorme, né, gente? Um país muito rico também, tem muito diamante, né? Muitas plantações importantes que exportam para a África e para o resto do mundo. E o Trump ontem, como ele fez com Zelensky, foi um pouquinho deselegante, eu acho, né? Ele poderia muito bem tratar do assunto, que é tratado de genocídio rural, né, que acontece lá. Não sei se o YouTube vai reclamar dessa palavra, né? Mas, de qualquer jeito, a imprensa também fala que o presidente sul-africano entrou no Salão Oval da Casa Branca para reunião com o gabinete do Trump e o presidente Trump com homens brancos, golfistas, gente famosa, o homem mais rico da África do Sul, que também estava lá com ele, né? Aí o pessoal fala mal pra caramba. Sei que eles meio que houve um constrangimento porque o Trump, ao invés de falar sobre os assuntos pertinentes dessa reunião, foi falar então do tal genocídio, que essa coisa não estava acertada, e Trump fala mesmo, né? Ele é do tipo que não tem esse polimento protocolar. Ele chega e fala e pronto, acabou. Aí ele pegou umas fotografias impressas e mostrou fazendeiros brancos sendo espancados ou sofrendo algum tipo de ameaça por fazendeiros pretos da região ou aqueles que querem desapropriar, porque tem uma tal de uma lei de desapropriação lá na África do Sul que está beneficiando fazendeiros pretos em detrimento de fazendeiros brancos. Aí aquela confusão que vem desde o apartheid lá dos anos 1930, 40, 50, Afrikaners, e aquela confusão que a gente já sabe que acontece mesmo por lá, por conta dessa guerra de etnias. Até mesmo o Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, também é acusado pela esquerda, né? Acusado pela direita, digamos, de ser também um homem afeito a ataques terroristas, né? Então, Mandela não era como Gandhi. Gandhi era o homem realmente da paz, né? Do silêncio, e nós vamos vencer pelo cansaço. Já o Nelson Mandela é vencer através do contra-ataque e até do terrorismo, né? E essa coisa fica na história da África do Sul como uma mancha terrível, né? E aí o Trump, durante as conversas, essas tratativas, a sala estava cheia, o salão oval, né, da Casa Branca, ele sacou essas imagens e mostrou na cara do presidente da África do Sul. Ficou deselegante, né? Porque era uma reunião de chefes de Estado com muito protocolo, e Trump quebra os protocolos mesmo, aí puxou essas imagens aí e confrontou o presidente da África do Sul, Ramaphosa, falando sobre essas desapropriações, que é uma legislação do país, né, da África do Sul, que pode desapropriar pessoas, né, das suas fazendas, das suas casas. É uma coisa bem esdrúxula mesmo da legislação lá, né, gente? E o Trump sacou dizendo: as pessoas estão fugindo da África do Sul para sua própria segurança, suas terras estão sendo confiscadas e, em muitos casos, elas estão sendo mortas, disse o Trump, né? Aí, gente, ele disse: um grupo de homens mais velhos se reúne em Washington para fofocar sobre mim. Nenhuma quantidade significativa de evidências de inteligência foi reproduzida sobre o genocídio dos brancos, disse o Ramaphosa, né?
Não concordaremos em comprometer nossos princípios políticos sobre a expropriação de terras sem compensação por conveniência política. Aí ficou essa coisa estranha. Sei que as imagens estão aqui, ó. Aí tinha muito jornalista, né? Até porque existem muitos sul-africanos em território americano. E durante esse ponto em que os jornalistas estavam fazendo perguntas, não era uma reunião, isso aí foi depois da reunião protocolar de assinatura de documentos, etc. Né? Aí já é quando já está depois da reunião, é que se junta todo mundo para bater um papo, né? E aí chamam a imprensa. Né? Aí já viu. Aí o Trump aproveita e sacou umas imagens, também ele mandou desligar as luzes, né, do Salão Oval e reproduziu umas imagens que eu vou trazer. Essa é a hora que ele pede para apagar a luz, né? E já estava tudo certo para reproduzir essas imagens de um líder da oposição da extrema esquerda sul-africana cantando música de genocídio para matar brancos. Né? Aliás, sei lá, estranho, né? Tá aí o Elon Musk, que também é sul-africano, né? E aí, gente, é um comício, né, da extrema esquerda. Você vê que é uma extrema esquerda daquela que levanta o punho fechado, né? Que é aquela coisa do terrorismo preto contra os brancos, né? A gente pode remontar lá os Black Panthers, né, as Panteras Negras, lá no final da década de 60, início da década de 70, aquele movimento supremacista preto lá. A gente pode se lembrar do Malcolm X também, né, e de outros políticos pretos na América nos anos 60 para 70, e os sul-africanos. Né? Então, a gente pode fazer aí complicada a situação, né, gente? Eu não sei até que ponto o Trump fez certo de confrontar dessa forma. Ele poderia ter feito isso de outro jeito, talvez particular, né, de forma particular, mas o Trump é assim, ele confrontou mesmo, e essa dança aí, gente, é desse extremista de esquerda falando em matar brancos, literalmente falando em matar brancos durante um comício, né, com os seus correligionários, apoiadores lá na África do Sul. Né? Então, gente, é isso aí. Esse é o presidente Cyril Ramaphosa com o Trump, ontem, dia 21 de maio. Aí a Carta Capital, que é um jornal mega comunista, esquerdista, falando que o Trump humilha presidente da África do Sul como humilhou o Zelensky. Gente, mas aí é aquela questão, né? O Trump é esse político, a gente sabe como é que ele se comporta, ele não tem papas na língua, ele chega e fala mesmo, né? E eu diria que essa quebra de decoro, se a gente pode colocar dessa forma, ou quebra de protocolo, na minha opinião, não é de decoro, é quando você chega e coloca as cartas na mesa de forma clara, né? Tá havendo reclamação, tem gente entrando nos Estados Unidos e pedindo asilo vindo de lá, são imigrantes que foram para lá e agora estão querendo voltar, porque estão sofrendo sanções do governo da África do Sul, né? E estão inclusive à beira de um genocídio. Né? Então, o cara coloca as cartas na mesa de forma diferenciada, né? Assim como faz o Bukele, como faz o Milei, como fazia o Bolsonaro, chega e mostra na cara a verdade, e a verdade na cara, assim, a pessoa fica constrangida, né? Não sabe o que dizer e quer se defender, dizendo que... Aí o Ramaphosa foi dizer que tem um monte de branco que se reúne na Casa Branca para falar mal da África do Sul, mas contra fatos não há argumentos, né, gente? Você viu lá, é um comício realmente onde esse líder da África do Sul canta uma música lá, todo mundo cantando, entoando uma música lá que tem que matar os brancos, e é uma coisa bem, bem feia mesmo, né? Bem barra pesada mesmo no vídeo, né? Mas é isso aí. O que vocês acham, pessoal? Por favor, deixa um comentário aí no vídeo. O que você acha? O Trump age certo dessa forma? Ele age errado? Deve ser mais... esses encontros devem ser mais protocolares? Ou se o negócio é colocar as cartas na mesa, joga na cara mesmo e você se vira depois para se explicar, ou não. Isso aí, gente. Vamos lá. Valeu, obrigado.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.